Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco mais a respeito de um nutriente muito importante, não somente para o processo de emagrecimento, mas para inúmeras outras funções dentro do nosso organismo, que são as gorduras. Engraçado que quando a gente fala de gorduras, muitas pessoas associam ela com o aumento da gordura corporal. Então as pessoas acabam tendo medo de consumir gorduras, pensando ou associando que o consumo desses alimentos vai causar um acúmulo na gordura corporal. E isso, na verdade, é um mito. Assim como os carboidratos, assim como as proteínas, nós temos os alimentos que são fontes de gorduras boas, benéficas para o nosso organismo, e nós temos também aqueles alimentos fonte de gordura que não são interessantes de você consumir porque podem te trazer malefícios, não só prejudicando o processo de emagrecimento, mas também prejudicando de forma considerável a tua saúde. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Quando a gente fala de gorduras, assim como também quando a gente fala de carboidratos, a gente tem que associar que esses nutrientes, eles têm a principal função dentro do organismo, o fornecimento de energia. Mas as gorduras, elas também têm a função de transporte de inúmeras vitaminas que nós chamamos de lipossolúveis. Essas vitaminas, elas desempenham papéis importantes no nosso organismo. Então é muito importante que a gente tenha a consciência de que o consumo de gorduras ele vai nos beneficiar de diversas formas. Nós temos 4 tipos de gorduras distribuídos nos alimentos que nós consumimos ao longo do dia. Nós temos as gorduras saturadas, que são gorduras fontes de origem animal, como por exemplo as carnes, os ovos, os leites e os derivados. Nós temos as gorduras monoinsaturadas, que por exemplo estão contidas no azeite de oliva e também no abacate. E nós temos também as gorduras poliinsaturadas, que são os famosos ômegas, ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Essas gorduras elas são advindas principalmente de peixes e de frutos do mar, e também de algumas sementes, como a linhaça, e de algumas oleaginosas. A 4ª categoria de gordura são as gorduras que provavelmente você já escutou falar bastante, gordura trans. Essa gordura foi uma gordura criada pela indústria para utilizar nas preparações. Ela não é nada benéfica para o nosso organismo e você deveria evitar ao máximo o consumo desse tipo de gordura. Te explicando a respeito dos tipos de gordura, quais seriam os melhores momentos, os momentos mais indicados para que você fizesse o consumo desses alimentos. Eu gosto bastante de trabalhar com a distribuição de gorduras ao longo do dia, principalmente nos lanches do meio da manhã e no meio da tarde, porque esses momentos são momentos interessantes de ter o consumo desse nutriente ou de alimentos fontes de gordura para que promova mais saciedade. E esses alimentos, como por exemplo nozes, castanhas e algumas sementes, são alimentos de fácil transporte que você pode adicionar, por exemplo, a um iogurte ou então a um shake proteico, e aí você vai ter uma adequação nutricional bem interessante até para promoção de saciedade. Quando você faz um consumo de um alimento fonte de gordura, ele te deixa mais saciado, ele promove mais saciedade e ele também não causa um impacto acentuado na tua glicemia, consequentemente a isso ele não causa uma liberação muito grande de insulina. E isso é muito importante para quem busca, por exemplo, eficiência no processo de emagrecimento. Na hora do almoço ou então na hora da janta, uma opção interessante é que você utilize o azeite de oliva para regar a tua salada. Existe uma dica bem importante também que eu vou te dar aqui nesse vídeo, que é para que você faça o consumo do óleo de abacate em torno de 15 a 20 minutos antes das próximas refeições. O óleo de abacate vai te ajudar de forma considerável no controle da saciedade, então ele vai te deixar mais saciado e, consequentemente, a isso você vai consumir uma menor porção naquela refeição. Então, uma colher de sopa de óleo de abacate vai te ajudar bastante. Falando em abacate, uma opção de ceia, por exemplo, que eu gosto bastante de trabalhar com os meus pacientes, é o próprio abacate. Nesse momento, antes de dormir, é muito importante que nós tenhamos boas fontes de gordura nos alimentos que a gente consome. Elas vão te deixar mais saciado e também vão ajudar na questão do teu sono, de regulação do teu sono. Tanto o abacate como o avocado são 2 alimentos muito nutritivos e super saudáveis para que você faça o consumo. Outra questão bem interessante da gente abordar aqui nesse vídeo é a importância da suplementação do ômega 3. A suplementação de ômega 3 ela é extremamente recomendada para a grande maioria das pessoas, principalmente porque é muito difícil a gente obter o ômega 3 da alimentação. Esse tipo de ácido graxo, esse tipo de gordura, normalmente é encontrado nos peixes selvagens, como por exemplo o salmão e atum. Só que a grande questão é que ele fica concentrado no cérebro do peixe e nós normalmente não comemos a cabeça, não é verdade? Então a suplementação com ômega 3 é super válida, eu gosto bastante, principalmente porque o ômega 3 está diretamente relacionado com inúmeros processos importantes no nosso organismo, como a nossa parte cognitiva, o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro e o estímulo que nós damos ao nosso neurônio. Ele também reveste a baía de mielina, que é um componente fundamental na parte de revestimento dos nossos neurônios,
e ele também ajuda na prevenção de diminuição do risco cardiovascular. Caso venha surgir alguma outra dúvida relacionada à questão das gorduras, escreve para mim aqui embaixo nos comentários que eu vou ler todas as dúvidas e vou ter o maior prazer em te ajudar da melhor forma. Vem comigo!